violado. Ah, precisou se violar, para saber se teve alguma irregularidade, a gente precisou violar. Por que ninguém violou o sigilo de cliente advogado? Do Lula e do Cristiano Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Também eu vou pedir desculpas para vocês, porque a minha preocupação de hoje é gente que fala assim: ah, vocês não têm vergonha de ficarem defendendo Bolsonaro, o ladrão de joias. Depois outros ficam dizendo que não é crime, mas não sabem por quê. Então eu vou fazer uma análise aqui, vocês prestem atenção, quem quiser abra o caderninho da vida de vocês, tomem notas, eu fiz até notas para aparecer enquanto eu vou falando, porque eu quero explicar para vocês esse tema que me preocupa muito, porque todos os jornais que eu vejo muita cornetagem e pouco esclarecimento, então eu preparei um esclarecimento acadêmico. Então esta análise não é nem de direita nem de esquerda, é uma análise de direito. Não importa se o investigado é o presidente Jair Bolsonaro, não importa se fosse o Lula. O que vocês vão reter aqui de uma vez por todas é o direito. Para fazer isso, minha gente, eu vou contar para vocês, eu li o relatório de análise da Polícia Judiciária, eu li as quase 2.600 páginas desse relatório, tá? Eu li tudo! E quero explicar para vocês, então prestem atenção, anotem, porque vocês não vão ver isso em nenhum outro lugar. Essa paciência também de Jó, pouca gente tem. Então, enquanto eu for falando para vocês prestem bastante atenção e vai aparecer ao meu lado aquilo que eu estou falando. Porque tem algumas divergências. Quando eu fiz a análise desse caso na semana passada, eu fiz de cabeça, de coisa do ano de 2023. E tem algumas incorreçõezinhas que são divergências minhas com o entendimento oficial, mas eu só fui em fontes oficiais para trazer para vocês. Então nós vamos começar aqui, como eu sempre digo, tem 4 tipos de pessoas que se remuneram com dinheiro público. Esses 4 tipos de pessoas constam no site da Corregedoria do governo brasileiro. Então quem vai lá em gov.br vai achar essa informação sobre empregados públicos, servidores públicos, agentes públicos e agentes políticos. Vamos para a primeira tela, alemão? No site Corregedorias do gov.br, ele define empregados públicos da seguinte maneira: o empregado público, enquanto espécie de agente administrativo, pode ter 2 acepções, 2 significados. Ocupante de emprego público na administração direta, autarquias e fundações nos termos da Lei 9.962 de 2000, contratado sob o regime da CLT. A rescisão desses contratos em ato unilateral da administração deve ser precedida de procedimento administrativo com garantias ao empregado de participação na produção de provas, ampla defesa e julgamento impessoal. O ocupante de emprego público na administração indireta, nas empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado também são contratados pela CLT. É uma exceção, o presidente da República não está aí. Próxima definição é do servidor público. Servidores públicos são espécies de agentes administrativos, ocupantes de cargo de provimento efetivo ou cargo em comissão, regidos pela Lei 8.112 de 1990 e são passíveis de responsabilização administrativa apurada mediante processo administrativo disciplinar ou sindicância de rito punitivo. O presidente da República também não se enquadra nesta definição. O próximo é o agente público. O agente público, segundo o site do próprio governo, diz: todo aquele que presta qualquer tipo de serviço ao Estado, que exerce funções públicas, no sentido mais amplo possível dessa expressão, significando qualquer atividade pública. A Lei de Improbidade Administrativa, que é a 8.429 de 92, conceitua o agente público como, aspas, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou funções nas entidades mencionadas no artigo anterior. Fecho aspas, o presidente da República também não se enquadra neste gênero. E, por fim, nós temos aqui o agente político, que é o gênero no qual se enquadra o presidente da República. Agente político é aquele investido em seu cargo por meio de eleição, nomeação ou designação cuja competência advém da própria Constituição, como chefes de poder executivo, membros do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, ministros de Estados e de secretários nas unidades da Federação, os quais não se sujeitam ao processo administrativo disciplinar. Veja, a Lei 8.112, que fala dos servidores, não se aplica a eles. Quem diz isso é o site do próprio governo. Os detentores de cargos efetivos eleitos por mandatos transitórios, como chefes de poder executivo e membros do poder legislativo, e ainda os membros do poder judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Nesse caso, esse parecer, esse entendimento inclui os ministros do STF como agente político, também inclui o PGR e os ministros do TCU. Não são submetidos ao processo administrativo disciplinar, uma vez que possuem regimes próprios de responsabilização. Com base no parecer AGU, GQ 35, vinculante, os ministros de Estado também não se sujeitam ao processo administrativo disciplinar. Por fim, pode passar, alemão, não há que se incluir neste rol os detentores de cargo de natureza especial, tal como secretários executivos de ministério, que se sujeitam aos ditames da lei do servidor público. Bom, vamos para o próximo então. Vamos falar de presentes. Presentes. O que diz a legislação brasileira sobre presentes? A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que fala dos servidores públicos, portanto não do presidente, ela diz que, no artigo 117, ao servidor público é proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Aqui é artigo 117, inciso 12. Bom, não se aplica ao presidente. O próximo é o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Na exposição de motivos número 37, de 18 de agosto de 2000, o artigo 2º, ele diz que as normas deste código aplicam-se às seguintes autoridades públicas: ministros e secretários de Estado, titulares de cargos de natureza especial, secretários executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes ao cargo do grupo de direção e assessoramento superiores. Presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, o presidente da República também não está no Código de Conduta da Alta Administração Federal. O próximo é a resolução número 3, de 23 de novembro de 2000, que dá as excepcionalidades, ou seja, quando é que as pessoas da alta administração, dentre as quais não está o presidente da República, podem receber algum tipo de presente. Depois, nós vamos para o presidente da República, portanto. Próxima tela, nós vamos para a Lei 8.394, de 30 de dezembro de 91, que dispõe sobre a preservação, organização, proteção dos acervos documentais privados. Grifem essa palavra para vocês. Privados. O que é privado não é público. Então ela dispõe sobre a proteção dos acervos documentais privados do presidente da República e dá outras providências. O que diz essa lei? No artigo 1º, já podemos ir para a próxima, alemão? Ela diz que os acervos documentais privados, grifem de novo, privados, de presidentes da República e o acesso à sua consulta e pesquisa passam a ser protegidos e organizados nos termos desta lei. A participação de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado detentoras do acervo presidencial nos benefícios e obrigações decorrentes dessa lei será voluntária e realizada mediante prévio acordo formal. Artigo 2º, os documentos que constituem um acervo presidencial privados, grifem privado, são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação e venda. Artigo 3º, os acervos documentais privados do presidente da República integram o patrimônio cultural e serão declarados de interesse público para fins de aplicação do parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição Federal e são sujeitos às seguintes restrições. Em caso de venda, ou seja, o presidente pode vender, a União terá direito de preferência.
Ou seja, você tem que avisar a União antes se ela quer comprar. E não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União. Ou seja, podem ser vendidos, mas a União ela tem que se manifestar em primeiro lugar. Para por aí? Não. Nós passamos para o decreto 4.344, de 26 de agosto de 2002, que regulamenta essa lei que a gente acabou de ver. Porque ele fala de acervo documental privado. Você vai imaginar que um relógio, você vai imaginar que um colar seja um acervo documental? Mesmo que imaginasse, ele é privado, diz a lei. Mas esse decreto, ele regulamenta a lei e ele diz no artigo 2º, o acervo documental privado do cidadão eleito presidente da República é considerado presidencial a partir da sua diplomação, independentemente de o documento ter sido produzido ou acumulado antes, durante ou depois do mandato presidencial. Artigo 3º, os acervos documentais privados do presidente da República são os conjuntos de documentos em qualquer suporte, de natureza arquivística, bibliográfica e museológica. Um relógio, um colar, não tem natureza arquivística, não tem natureza bibliográfica, não tem natureza museológica. O parágrafo único ele diz, os acervos de que trata o caput não compreendem os documentos de natureza arquivística produzidos e recebidos pelos presidentes da República no exercício dos seus mandatos, com fundamento em outra lei, os documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias de troca de presentes nas audiências com chefes de Estado e de governo por ocasião das visitas oficiais ou viagens de Estado do presidente da República. Vamos ao próximo. O artigo 9º desse mesmo decreto diz: para efeito de registro e inventário geral dos acervos documentais, que tem que ter natureza arquivística, museológica ou bibliográfica. Vale lembrar, arquivística, museológica e bibliográfica. Ninguém vai no acervo, eu quero consultar o relógio que foi ganho, quero consultar um colar que foi ganho. Para efeitos de registro e inventário geral dos acervos documentais privados do presidente da República, os documentos recebidos em viagens, encontros e audiências do presidente pela ajudância de ordem serão encaminhados ao Departamento de Documentação Histórica. Ou seja, só esses bens de natureza arquivística, museológica e bibliográfico é que serão encaminhados para o inventário. E o artigo 10 diz: a venda de acervos documentais privados do presidente da República deverá ser precedida de comunicação por escrito à Comissão de Memória dos Presidentes da República. Mas veja, o que tem que ser anunciado, o que tem que ser oferecido antes? Que a autorização tem que ser obtida para a venda do acervo documental privado, que tem natureza arquivística, bibliográfica ou museológica. Aí nós passamos por uma portaria. O próximo, portaria da Secretaria-Geral da Presidência da República, número 59, de 8 de novembro de 2018, que dispõe sobre a política para a gestão de bens históricos e arquivísticos da Presidência da República e dá outras providências. Nessa portaria, nós vamos ver no artigo 8º o seguinte: já pode colocar os bens caracterizados como documento bibliográfico, audiovisual, textual ou museológico nos termos legais, ou serão incorporados ao acervo patrimonial da presidência nas seguintes hipóteses: recebidos pelo presidente, recebidos em viagens, recebidos pelo presidente quando de visitas oficiais, recebidos protocolarmente. O que interessa aqui é o parágrafo único do artigo 8º, que diz: os bens de que tratam os incisos do caput, que são esses do número 1, 2, 3, 4, os bens de que tratam os incisos do caput, que forem de natureza perecível ou personalíssimo, não serão incorporados ao acervo patrimonial da Presidência da República. Mas continua, porque a celeuma toda se dá com o entendimento do TCU, o Tribunal de Contas da União, num caso em que ele julga Lula e Dilma. Eu li esse acórdão que é extensíssimo, fiz um resumo aqui das partes principais. Acórdão número 2255 de 2016, nos autos do processo do Tribunal de Contas 011591 de 2006, hífen 1. Acórdão os ministros do TCU: com base no artigo 276 do Regimento Interno, com vistas a resguardar o patrimônio público, adotar medida cautelar do sentido de que as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, detentoras de acervos presidenciais privados, grifem privados, o próprio TCU reconhece que é privado, portanto não há que se falar que é público algo que é privado.
abstenham-se de vendê-los ou doá-los até que esta Corte de Contas manifeste-se quanto ao resultado das providências. Determinar a Secretaria de Administração da Presidência da República e ao Gabinete Pessoal do Presidente da República que, próximo, incorporem com fulcro no artigo 3º, etc. e tal, ao patrimônio da União, prestem atenção nisso, todos os documentos bibliográficos e museológicos recebidos pelos presidentes da República nas denominadas cerimônias de troca de presentes, bem como, assim, todos os presentes recebidos nas audiências com chefes de Estado e de Governo por ocasião de visitas oficiais ou viagens de Estado ao exterior, ou das visitas oficiais ou viagens de Estado de chefes do Executivo, do Estado e de Governo estrangeiros ao Brasil, excluídos itens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo presidente da República. Continua o acórdão. Ele dá um prazo para que o Lula e a Dilma devolvam centenas de bens recebidos. E eles não foram indiciados criminalmente, nem o Lula, nem a Dilma. Centenas! Tá? Nesse caso, nesse acórdão, ele está falando de 144 bens recebidos. Então eles mandam que eles devolvam 144 bens recebidos, tá, pela presidente Dilma Rousseff e 568 bens recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva. Continuando nesse acordo, ele dá o prazo e ele recomenda, pode passar, Alemão? Ele recomenda no item 9.5 a Casa Civil. Olha que interessante isso, que promove estudos para aperfeiçoar a legislação que regulamenta os acervos documentais privados do presidente da República. Ou seja, não há regulamentação suficiente e clara para dizer com facilidade o que é o que não é personalíssimo. Vamos passar aqui, portal do TCU. O TCU mesmo diz para que ele serve. O Tribunal de Contas da União, né, é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Então ele tem que fiscalizar a legalidade. Então aquilo que não tem na lei, o TCU não pode inventar. Aí a gente passa para a Constituição Federal. Título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aí vamos para o artigo 5º. Artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, o Lula e o Bolsonaro são iguais. O Lula e a Dilma são iguais ao Bolsonaro e nós somos iguais a eles. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Se os bens documentais, mesmo naqueles que a lei prevê, são privados, a Constituição garante o direito à propriedade. Nos termos seguintes. Aí tem o inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se o próprio TCU reconhece que a lei não é clara, que não existe lei para dizer o que é personalíssimo ou não, não é a Polícia Federal e nem o próprio TCU que vai vir e discorrer sobre isso aí. Depois, no inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Veja, que se não há um crime dizendo, se não há um tipo legal, uma legislação falando, olha, vender um bem que se ganhou de presente é um crime, não pode haver inquérito criminal. E mesmo se houve uma ilegitimidade, uma ilegalidade administrativa, porque não avisou a União, a lei que fala do acervo documental privado, ela não traz penalidade. Não traz, não tem. Então, não há pena sem prévia combinação legal. Não adianta levar para o judiciário, porque não tem combinação legal de pena anterior. Depois também diz, o inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Eles não podem mudar de entendimento agora, não pode vir uma lei agora, porque ela não retroage. E, por fim, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Por que estão discriminando Lula, Dilma e Bolsonaro? Essa é uma pergunta. Depois nós vamos para a Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Ela diz o seguinte, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta, ou seja, na falta de qualquer indício de prática de crime, é crime de abuso de autoridade. Não bastasse o artigo 30, vamos para o próximo, também diz, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, é crime de abuso de autoridade. Artigo 33, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, ou seja, ficar ou não ficar com a joia, com o presente, com o relógio.
Se a lei não determina, é crime de abuso de autoridade. Por fim, porque o Estadão revelou que houve troca de ministros dizendo que o destino de Bolsonaro é a prisão, temos o artigo 38, que diz que antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, também é crime de abuso de autoridade. E, compulsando todos os autos, compulsando as quase 2.600 páginas, o que eu tenho a dizer a vocês para encerrar até esta análise? Eu tenho a dizer o seguinte, eu só não vou colocar na tela, né, os pedaços, porque eu não sei da questão do sigilo ou não, então eu prefiro manter aqui o sigilo da fonte. Nós temos que o presidente Bolsonaro ele entra em contato com o Weingarten e coloca essa decisão do TCU e faz uma consulta cliente-advogado. Ele pergunta, Bolsonaro pergunta o seguinte, ele pergunta, você que é advogado, dá uma olhada nisso aí. Nós sublinhamos que é a decisão do TCU. Nós pintamos de amarelo. Pelo que tudo indica, nós temos o direito de ficar com o material. Dá uma olhada aí. E colocar isso numa investigação mostra que foi infringido o direito do sigilo de comunicação entre cliente e advogado. Foi violado. Precisou se violar. Para saber se teve alguma irregularidade, a gente precisou violar. Por que ninguém violou o sigilo de cliente e advogado? Do Lula e do Cristiano Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque poderiam achar alguma coisa lá também. Mas não foi feito. Foi feito só com o Bolsonaro.